Olá, eu sou Milena Mendes, sou engenheira agrônoma e faço parte da equipe de ATE do projeto Bahia Produtiva pelo SEDASB. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula e o nosso tema é sobre gestão comunitária. E para poder estar abordando melhor esse tema aqui, temos duas pessoas queridas que vão estar colaborando, né? Leandra, que é nossa economista, coordenadora pedagógica, e também a Ana Paula, que é a nossa convidada de hoje, que vai estar aí abordando melhor esse tema que é tão necessário hoje, né, Leandro? A gente que atende aí 24 associações em diferentes sistemas produtivos, e a gente vê o quanto que é necessário, a gente está debatendo, a gente está trazendo esse tema para poder estar auxiliando aí, orientando cada vez melhor as atividades no campo. Então, passo aí para vocês se apresentarem. Agradeço demais aí, né? Mais esse bate-papo. É com você, Leandra. Olá, pessoal. Eu sou Leandra, como a Milena já disse, estou na coordenação pedagógica do Bahia Produtiva, sou pedagoga, economista, e a gente está aqui hoje com a Ana Paula Pardinho, ela que é engenheira de produção, para fazer esse bate-papo com a gente sobre gestão comunitária. Como a Milena já falou, hoje o SEDASB é uma organização que está trabalhando com assistência técnica para empreendimentos da economia solidária, então é um momento bastante oportuno da gente estar conversando com os ACRs, né, que são os agentes comunitários rurais, que estão lá no dia a dia da gestão, junto com a gestão dessas associações e cooperativas, né, tem também os agentes comunitários de apicultura, tem os dirigentes e agricultores que estão envolvidos nesse processo de gestão comunitária dos projetos do Bahia Produtiva, que a gente está assessorando, né, nos dois territórios, tanto no Médio Sudoeste como no Sudoeste Baiano. Então, a gente está super grata aqui com a equipe de ATE do Bahia Produtiva de estar recebendo a Ana Paula para estar falando um pouco sobre essa temática para a gente. E aí a gente passa para a Ana para falar um pouquinho quem é a Ana Paula, como é que está sendo o seu trabalho, aí depois a gente já começar com o nosso tema da nossa videoaula de hoje. Olá, oi Milena, Oi, Leandra. Ana. Oi, É um prazer estar bem-vinda. nesse bate-papo, falar sobre gestão comunitária. Para mim é um orgulho ter que falar sobre isso para os agricultores familiares, né? Principalmente aqueles que vocês atendem. Né? Então, eu sou engenheira de produção, especialista em finanças e controladoria. E atualmente eu trabalho com fortalecimento da agricultura familiar, trabalho no município vizinho aqui de Ano Quadros, com a cadeia produtiva de todos os produtos dos agricultores familiares dentro do município, trabalho com a cadeia produtiva também, né, da mandiocultura no município de Condeúba e algumas outras comunidades do estado da Bahia, né, aqui em volta aqui do Sudoeste, né. E hoje a gente vai falar sobre essa gestão comunitária, essa importância que tem, principalmente nesse momento atual que nós estamos vivendo, dessa importância que a agricultura está tendo para a sobrevivência alimentar, né, dos seres humanos, hoje e dos consumidores, né? Aí a gente vai dar início a esse bate-papo maravilhoso. Muito bem, Ana. A gente fica feliz, né? E vocês podem perceber o quanto de experiência aí que ela tem, né, Leandra? Vai estar contribuindo com a gente aí, não Exatamente. só hoje, né? A gente vai estar aí buscando outras formas de você estar aí junto com a gente. E vou abrir aqui os slides, só um momento. E quando a gente fala, né, Ana, de gestão, aí já vem aquelas palavras, né? Planejar, administrar, organizar, né? Então, a gente já vê isso, o quanto isso é necessário hoje para poder ter essa produção, como você falou aí atualmente. Isso. Já apareceu para você? Quando você fala em gestão, né, você está falando em disciplina, você está falando em união, né? Porque gestão comunitária tem que ter união entre os agricultores, entre os associados dentro das associações, né? Então é importante, né, adotar essa autogestão dentro das comunidades, dentro ou, né, de cada empreendimento que está sendo executado, né, dentro das comunidades. Então, é Sim. com você, Ana.
Gestão comunitária, né? Quando a gente fala em gestão comunitária, a importância desse, que nem eu tinha falado antes, né? Nesse momento atual, né? Dessa crise, dessa pandemia que estamos vivendo nesse momento atual, nós estamos percebendo, né, a importância do agricultor familiar, né? A agricultura familiar, né, é o conjunto de agricultores que vão estar trabalhando com um objetivo e uma missão só para aumentar a sua renda, né, através do familiar. Bom, falar sobre essa importância nesse momento atual é dizer sobre a qualidade do alimento, é dizer sobre o trabalho em equipe, é falar sobre a geração de renda que está aumentando, né? A gente está vendo que a logística de os produtos que estão sendo buscados fora está sofrendo algumas democracias, algumas incógnitas, algumas coisas que não está podendo estar aumentando os custos nos mercados e as pessoas não estão tendo condições de comprar. Ou compra e o salário aumenta, enfim. E quando você fala dessa importância da agricultura familiar dentro de cada município, é nesse fator, porque a facilidade da logística para o mercado institucional é muito mais fácil eu pegar o produto de um agricultor familiar, cebola, tomate, do que eu pedir tomate e cebola de produtos fora, que vêm de fora, que vem já à base de agrotóxico e que prejudica também, né, a saúde do consumidor. Então, essa é a importância não só para o consumidor, mas também para a sustentabilidade dentro da comunidade, para o agricultor familiar, né? Então, isso vai gerar mais emprego, né, no campo, vai gerar maior renda, né? E as atividades no setor agrícola vai, né, desenvolver, vai se encadear cada vez mais. E Porque isso você vai... faz girar essa economia na localidade ali, né? Oi? Porque você faz girar essa economia na localidade, né? Ao invés de você estar jogando recursos para fora, você está fazendo com que esses recursos circulem na localidade, né? Ou no máximo no próprio município, né? Isso, verdade. E essa é a importância, né, que tem da agricultura familiar, né? Inclusive, você até colocou aí, né, Ana, que é responsável por 70% da produção que Isso. chega nas nossas mesas, Poucas vem da pessoas sabem, né? Mas são familiar. 70%, né? O consumo nosso é do agricultor familiar. Lembrando que 85% no Brasil total é produção agrícola, agricultura familiar. Lembrando que um terço é aqui do Nordeste. Então, assim, a renda, né, a possibilidade, não digamos que seja possibilidade, mas falo de algo que eu não sei nem dizer a palavra correta mesmo, né? Mas, assim, a Bahia, ela é rica em produção agrícola, né? Eu gosto de dizer que um terço é muita coisa, né? Então, eu peço que você, Milena, passe um pouquinho o slide aí. E aí, antes da gente chegar na gestão, eu queria falar sobre essa característica, né, esses produtos que são trabalhados dentro da agricultura familiar, que antes de você trabalhar, antes de você levar para produzir, levar para o comércio, você tem que saber o que você vai produzir, né? A mesma coisa o consumidor, ele quer saber o que ele está consumindo, o que ele está comprando. E aí eu tenho dentro que o agricultor, ele produz café, ele produz o feijão, os derivados da mandioca, o leite e seus derivados, a carne suína e o caprino também, que está sendo muito forte aqui na região do Sudoeste, né? A questão do caprino, o milho, né? E as aves. Então é importante dizer que o milho, por exemplo, ele tem os seus derivados. E o que eu vou produzir? Isso
cabe de uma boa gestão, que é o meu planejamento. Então, o planejamento ele está dentro da minha gestão, da minha autogestão. E é importante dizer também que uma comunidade ela tem que ser unida, né? Uma associação ela tem que ser unida. A associação em si, ela é para isso, né? Para os agricultores dentro da comunidade se unirem para atingir um tal objetivo, né? Então, se eu não tenho união, eu não consigo ter uma autogestão. Então, é importante que as comunidades adotem essa autogestão, trabalhem essa questão da gestão de pessoas, na interação em cada um deles. Passa para mim, por favor. E aí, a importância da gestão para o progresso da agricultura familiar. Então, dentro da agricultura familiar, né, eu tenho a minha associação, e dentro dessa associação, eu tenho a minha gestão, né? Tem que ser adotada uma gestão. Aí vem a minha assistência técnica, meu aumento de produção e a minha comercialização. Então, a assistência técnica, ela não é só para ir ao campo, né? E falar, ó, aqui você não tem, quero tirar uma dúvida aqui sua, porque que você não está produzindo isso? Ou porque essa praga está assim. Não, não é só isso. Ela vai ajudar também o agricultor a destrinchar o objetivo dele, né? A missão, que é a comercialização. Quem ele vai comercializar, para quem ele vai comercializar, e vai também ajudar em aumentar essa produção. Então, é importante dizer que a gestão é o conjunto desses três fatores, né? Dessas três junções, né? Assistência técnica, aumento de produção e comercialização. Joana, a grande importância. Pode falar. Só complementando, né, nessa questão desses elementos que você trouxe, é um momento também de estar planejando para que tenha uma grande diversidade de alimentos dentro da comunidade, dentro da associação, né? Porque se você não tem esse cuidado, acaba tendo uma grande produção de apenas dois alimentos e acaba, quando for comercializar, um preço menor, né? Então, essa também é importante, né? Nesse momento, esse cuidado do que vai produzir, né? E entre eles ali, né? Quanto vai produzir. E para a própria soberania, né? Quando a gente vai falar da diversidade, a gente está também dialogando com outros conceitos que não é só comercializar ou com só a finalidade de ter uma renda, né? Mas de ter soberania sobre aquela produção, sobre aquela diversidade, a questão da segurança alimentar e nutricional daquele grupo, né? Então, se a gente, por exemplo, tem uma comunidade que ninguém produz hortaliças, então, na verdade, todo mundo vai ficar refém desses produtos de fora, né? Ou então nem vai consumir, né? A gente tem crianças hoje que não sabem que moram na comunidade, mas que não comem alface porque não produz ali. Então, a gente tem também que dialogar com esses conceitos de segurança, soberania alimentar dentro das próprias comunidades, né? Para ter uma autonomia, também, né? Quando você fala de alface, eu falo mesmo assim, que tem algumas regiões aqui, né, na minha cidade, o pessoal só produz um tipo de alface. Eu mesmo não como. Porque eu só como um alface americano, por exemplo. Eu não compro o alface que eles plantam. Então, eles já não atingem um público-alvo que nem eu, né? Então, é importante essa variedade, essa diferença entre os produtos para aumentar mais a comercialização, né? Pode passar, amiga. E aí eu gosto de dizer assim, que a associação, né, ela é uma aliança familiar, porque é um conjunto, né, de pessoas que, eu vou dizer de novo, venham em busca de um objetivo só, né? E para buscar isso tem que ter uma aliança, tem que ter um ciclo para que elas trabalhem em conjunto. Aí eu posso dizer o quê? Que a associação, esse conjunto do empreendimento da gestão comunitária, ela traz um aumento da renda familiar, assistência técnica, o desenvolvimento dos empreendimentos, né? Então, aquele empreendimento que eu não
não conseguia fazer individualmente, produzir minha hortaliça ou produzir meu caprino com maior desenvoltura, em conjunto dentro da associação, eu consigo. Pode ser com aditivo, né, adquirido com recursos, ou pode ser também com outros objetivos, ou pode ser com união entre os colegas, né, dentro da associação. Então, o desenvolvimento dos empreendimentos é, é, é bem importante. É importante também dizer que esse desenvolvimento do empreendimento dentro de uma gestão pode estipular também a meta, né? A troca de mão de obra, né? Então, é sempre importante a gente dizer que a junção dos colaboradores, dos associados dentro de uma associação, numa comunidade, eles fazem o aumento dos seus empreendimentos, né? Ô, Ana, a gente tem até um exemplo em cima disso aí que você trouxe, de algumas associações que antes, um ou dois, três dentro da associação se destacava com aquele produto, né? Vou dar o exemplo de caprinos e ovinos. E depois desse trabalho com os empreendimentos, com assistência técnica, com o projeto do Bahia Produtiva, nas comunidades, a gente vê que não é mais um, dois, é a associação por inteira que vem desenvolvendo e vão sendo os protagonistas dessa história, né, Leandra? A gente tem o exemplo lá de Mirante, que hoje são vários agricultores, criadores que têm o destaque, têm a vez dentro dos trabalhos na associação. E talvez algumas Exatamente. pessoas não criam, né? Porque às vezes não tem essa assistência técnica, né? E aí é que nem o caso que você falou aí agora. Quando um produziu, um conseguiu, em conjunto dentro da associação, várias pessoas começaram a produzir e conseguiu multiplicar, né? O empreendimento. Aí vai a comercialização, né? Se eu consigo ter uma boa gestão, um bom planejamento, né? Uma assistência técnica. Então, eu aumento a minha comercialização. Aí eu vou começar a trabalhar a minha comercialização. E é claro que o aumento da produção também vai aumentar, né? Então, se eu aumento mais a produção, né? Eu venho também com a qualidade nutricional. Eu gosto de falar que os produtos da agricultura familiar é totalmente diferente daqueles que a gente compra dos convencionais, né? No mercado externo ou institucional. Porque a qualidade nutricional é outra, né? E eles, às vezes, os consumidores olham pela beleza. E nem tudo é o que a gente vê, e sim o que a gente se alimenta, né? Então, a qualidade nutricional dos produtos do agricultor é muito melhor. Então, e falando nisso, né? Falando nessa qualidade nutricional, no momento atual que nós estamos vivendo, é preciso também trabalhar essa gestão da qualidade nutricional para poder estar levando esses produtos para o consumidor de forma que eles visualizem como um produto que eles possam confiar, né? Por exemplo, polpa de frutas. Eu não posso levar para o meu mercado uma polpa de frutas sem rotulagem ou sem uma identificação ou com uma embalagem totalmente desapropriada, né? Toda Ou que não reflete mascarada, né? a identidade daquele grupo, né? Porque a gente sabe que essa coisa da identidade também ela é muito importante, né? Então, além essa coisa visual, né? Mas que reflete a identidade daquele grupo, daquela comunidade ou daquela cooperativa, daquela região, né? Porque isso acaba trazendo esse sentimento de pertença, né? E as pessoas acabam querendo também, porque isso é algo que as pessoas querem também, né? Essa coisa da qualidade e saber de onde veio, saber o caminho desse produto, né? Então, isso é muito importante quando você traz esses elementos, tanto de saber de onde vem, da qualidade da produção e da qualidade nutricional, dessa aparência, né? Tudo isso são componentes importantes de serem tratados na gestão, ou seja, em todo o processo aí de produção. Uhum.
E aí tem a inclusão, né, dos jovens e mulheres. Eu gosto de falar que, Sim. e gosto de reforçar também esse empoderamento das mulheres, né, nesses empreendimentos da agricultura familiar e dos jovens, principalmente aqueles jovens que estão ainda na fase da puberdade, que são entre 14 e 15 anos. Ah, é porque ele está estudando agora. Não, tem um incentivo adequado. Leve ele para a associação, leve para ele se interagir, a desenvolver uma ata, a poder trabalhar uma gestão, né? Sem precisar ir para o campo, mas ajudar na gestão. Então, é essa a importância dos jovens, né? Trazer ele para o meio social das comunidades. E aí, por E, a- fim, eu tenho e até para para se dizer, preparar, né, para futuramente eles assumirem ali, porque a gente tem muito isso é, nas associações hoje, no campo está envelhecendo, os jovens cada vez mais indo embora, e a gente precisa deles para estarem ali, né, junto com as e, famílias, buscando essa gestão, essa organização social dentro das comunidades. E porque por as último, gerações vamos evoluem, né, Mili? Então, eu acho que isso. os jovens hoje eles têm que, né, se abrirem mais e também cabe também os próprios pais, né, incentivarem. E a minha gestão, se eu não tenho uma gestão para trabalhar essa aliança no todo, eu não consigo ter um progresso, né, da minha comunidade. Aí causa o desânimo, as pessoas já não começam mais a ir para a associação, as pessoas desanimam, as pessoas começam a sair do campo. Então, essa autogestão é muito fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar. Muito bem. Bom, e aí eu tenho a minha comercialização, né? Antes da gente chegar à nossa gestão, né? Queria falar também que para comercializar os produtos de forma eficaz, que atenda todas as demandas, é preciso eu conhecer o meu cliente, né? Saber quais são os pontos fortes e fracos do meu concorrente, qual a qualidade, quais são os pontos fortes do meu concorrente, por exemplo, do agronegócio, que eles têm e eu não tenho. Qual o meu ponto mais forte que eu posso fortalecer cada vez mais para atingir o objetivo no mercado e que o agronegócio não tem, por exemplo, a qualidade nutricional, né? Planejar a O uso de comercialização. agrotóxico, né? Em demasiado. Isso, isso. Uso de agrotóxicos. Planejar a comercialização, né? É importante planejar, conhecer o público que eles vão estar atendendo. Será que eu vou ser um fornecedor só para o mercado ou vou trabalhar com delivery? Agora a moda é sempre o delivery, né? E eu acho uma praticidade isso, né? Porque evita muitas pessoas saírem de suas casas para poder ir para a feira. Saber qual é o público-alvo, foi o que eu acabei de falar. Trabalhar a qualidade nos produtos, foi o que eu tinha falado antes. É importante trabalhar essa qualidade dos produtos. Trabalhar a gestão comercial, que é o que a gente vai falar mais à frente. E a pesquisa da satisfatória. Hoje, a gente tem um Google aí, que eu chamo de Google Meu Pastor, que ele ajuda, que ele tem um excelentíssimo formulário para poder estar desenvolvendo esses questionários e estar enviando para os consumidores, ou as pessoas que vão comprar os produtos, o que eles querem que eu produza para poder estar vendendo para eles, o que eles esperam do produto. Então, essa pesquisa é sempre importante. Agora, sim, é importante dizer que essa pesquisa satisfatória, ela tem que ter a orientação da assistência técnica, né? Isso. Porque é claro que a gente fala de um jovem também dentro de uma associação, por esse motivo também. Eu não estou desmerecendo nenhum agricultor, né?
mas a gente fala em tecnologia mais avançada, né? Que as tecnologias estão chegando ao campo, né, às comunidades, e que É a recente, né? sociedade está cada vez mais evoluindo, né? Está sendo mais recente, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. É um momento de auto-adaptação. E também na divisão interna de tarefas dentro da família, né? Porque toda família tem ali a sua divisão interna, e às vezes você está tão ocupado com a produção que não tem tempo de se dedicar à comercialização, né? Então, hoje tem famílias que tem alguém só para responder no WhatsApp, para anotar pedidos, e aí já entraria também essa parte aí de pesquisa de satisfação, né? Na Isso, verdade, eu vejo entendeu? isso aqui sendo um Aí momento também já até. é ah, pode Não, falar. pelo que você trouxe aí, então, esse é o momento inicial de fazer uma pesquisa de mercado, né? Que a gente chama isso. Como é que eu vou produzir? O que é que eu vou produzir depois que eu fizer toda essa pesquisa? E aí eu voltaria para o quesito da gestão comunitária. Seria isso? Isso. Isso também também está ligado com a inclusão dos jovens, né? Porque quando a gente fala pesquisa satisfatória, eu tenho meu agricultor que ele está ligado mais ao campo, né? Então, eu posso colocar o meu filho para fazer essa pesquisa, né? Eu posso já incentivando ele, trazendo ele já para a associação, para o meu empreendimento, né? Então, é importante essa pesquisa satisfatória também com uma inclusão dos jovens, né? Como um incentivo da inclusão dos jovens. Deixa eu ver. E aí, a gente fala que essa questão da gestão, né? Ela está ligada a vários processos, né? Produção, processos e comercialização. Mas na prática elas funcionam ao contrário. Primeiro eu vou saber quem é o meu cliente, qual é o meu cliente que eu vou atender, qual a região que eu vou atender, através de uma pesquisa, e aí eu vou partir pela minha gestão, né? Eu vou planejar minha comercialização, que aí eu vou trabalhar minha assistência técnica, né? Isso tudo eu vou colocar dentro de um papel para destrinchar e organizar essa gestão para aí depois ir para minha produção, para minha ação. Então, esses são os processos, né, que a gente chama de output input, né, o que entra e o que sai. É o Pode momento de passar. pegar caderno e caneta, né? Anotar E tudo. caderno é o momento da interação entre os colegas da associação. É o momento da união. E aí dizer sobre a gestão, né? Agora a gente vamos falar sobre essa gestão, né? Porque gestão significa gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma entidade social de pessoa a ser gerida ou administrada. O objetivo do crescimento estabelecido pela empresa através do esforço humano organizado pelo grupo. Então, eu gosto de dizer que essa autogestão dentro de uma associação é tão gostoso, porque é o momento da interação entre o grupo, né? Porque às vezes muitos vão para a associação e às vezes nem se comunicam um pouco. Quando é adotada essa autogestão, é preciso ouvir. E aí começa a interação, começa a destrinchar e começa a desenvolver. E é aí que a gente vê o brilho dos olhos das pessoas vendo como que é a importância da associação dentro da comunidade, né? Pode passar. E eu tenho meus tipos de gestão, que é gestão da qualidade, gestão administrativa, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão pública, gestão comercial, gestão de processos, gestão de estoque e gestão da produção e, por Coisa. fim, a gestão comunitária. Lembrando que essa gestão comunitária, a gestão todas essas gestões que eu acabei, esses tipos de gestões, elas se
enxugam dentro da gestão comunitária, né? Então, a gestão comunitária ela vai se desestrinchando, né? Gestão administrativa, quem vai ficar parte da administrativa, da financeira, vai desestrinchando, formando aquele organograma da cadeia, né? Daquela teia maravilhosa que tem. Vamos passar. E aí, né? A gestão comunitária, né? Que é a gestão comercial, de processo, produção, administração, estoque, pública, qualidade, gestão de pessoas, gestão financeira e gestão de projetos. Isso tudo está incluído dentro da gestão comunitária. E como a Leandra mesmo comentou, né, é o momento de estar destrinchando para que dividam essas funções, né? Só que nesse momento dentro da associação, porque você vê quantas necessidades tem dentro dessa gestão. Então, buscar aquelas pessoas que têm mais expertise em cada área e poder auxiliar nesse processo. Aptidão, né? Que às vezes as pessoas ainda não têm a expertise, mas às vezes tem a aptidão, gosta mais de tal coisa, né? Então acho que tem que ir observando muito isso, né? Dentro de um grupo, né? Então, quais são as aptidões daquele grupo, né? Tem grupo que vai ficar na gestão da produção, outro vai ficar na gestão de processos, outro já gosta de gestão de pessoas, né? Então a gente vai mais, né, muito por conta das aptidões, né? E outros só querem assim, eu acho produzir. importante a importância dessa adoção, dessa autogestão dentro da comunidade, com relação à autossustentabilidade, né? Porque antes as associações eram desenvolvidas através de meios políticos, né? Hoje não. Hoje é diferente. Hoje agora presidente não é aquele que bota mais o caderninho aqui de baixo de ata e fala, eu sou dono da associação. Agora é diferente. Agora o processo é outro. É do grupo. Então, é em grupo, é em equipe. Lembrando que nós estamos em uma sociedade que está evoluindo. Então, o trabalho em equipe é fundamental, né? E aí eu tenho minha gestão comercial, né? Que eu estava falando, eu costumo dizer que a gestão comercial ela envolve a gerência, o financeiro, a administração, envolve todos os processos de produção da associação, dos empreendimentos, tanto no campo ou dentro da agroindústria comunitária. Isso, né, varia de cada comunidade, como é produzido, quais são, né, o empreendimento deles. Então, a gestão comercial, ela é baseada, né, em um ciclo. E esse ciclo, ele tem as compras, né? Quem é que vai comprar os meus produtos? Ou, por exemplo, eu vou comprar as sementes. Quais são as sementes que eu vou estar utilizando no campo, né? Eu vou comprar o meu caprino. De quem que eu vou comprar mais barato, né? A minha produção, como eu vou produzir, como que vai ser essa produção para reduzir os meus custos e aumentar meu lucro. O financeiro, né? Quem é que vai estar ligado a esse financeiro? Tem que ser trabalhado esse financeiro para diminuir mais a logística, né? O fiscal, tem que ter um fiscal. Eu gosto de dizer que é aquele conselho fiscal que fica lá, ó, da associação, só de olho, mas acha que não pode fazer nada. Ele também é para isso, para fiscalizar, ó. E tem um que só fica no papel mesmo, viu, Ana? Tem uns conselhos fiscais que não fica de olho, não, só fica no papel mesmo, verdade. viu? Nem não vai direito para fazer associação. E o estoque, gente, às vezes o agricultor não consegue vender porque ele não tem uma gestão de estoque. Ele não consegue, às vezes, vender por completo seus produtos
porque ele não produziu aquela quantidade que já estava prevista para poder vender. Ou então, ele produziu demais, que nem eu já ouvi acontecer isso muito, né? Ele dizer assim, eu vou produzir muitas batatas que eu vou vender para o Penai, para chegar lá na frente o Penai não comprar dele. Porque Entendeu? faltou um Então, planejamento, né, Ana, da quantidade. um planejamento, um conjunto entre as comunidades, entre as informações entre eles, né? E às vezes Então, diversificando essa produção, ele poderia até estar conseguindo e- comercializar melhor. isso. Poderia estar comercializando melhor. E também essa questão ela dialoga, né? Porque com os outros setores também não adianta a gente, num grupo, alguém tá agindo de uma forma e o outro está agindo diferente, né? Porque não é a minha gestão pessoal, é a nossa gestão coletiva, né? Então é a nossa gestão de estoque, é a nossa gestão de insumos, né? Por quê? Porque até as compras elas podem são compradas de forma coletiva, então não é o eu individual, né? É o nosso coletivo, né? Então, se eu estou pensando de que forma que a minha gestão também possa dialogar com os outros processos, porque não adianta o gestão comercial estar pensando já o que vou produzir, se o pessoal lá da gestão da produção não ter todo esse processo também muito bem administrado e de forma coletiva, né? De ser essa coisa sempre do nosso, né? Dos nossos processos coletivos. Essa questão da coletividade é bem interessante também para a agroindústria, né? Quando a gente tem a gestão de estoque, eles produzem, por exemplo, farinha, né? Ou então vão produzir biscoito, só que precisa comprar manteiga, né? Aí às vezes acaba toda a manteiga e na hora de produzir não tem mais o insumo. Aí fica aquela, esqueceu de comprar. Mas cadê fulano que estava previsto para poder comprar e não comprou? Então é essa organização que precisa ter, tanto no setor da agroindústria comunitária como dentro do campo, né? E assim, é importante dizer que teve uma reunião assim, que a gente teve, né? Que a gente falou para a comunidade que elas têm que trabalhar na agroindústria, não, agroindústria comunitária, ela não é sozinha, ela trabalha em conjunto com o campo. Se eu vou produzir, por exemplo, rapadura na minha agroindústria, eu tenho que saber o quanto que eu vou produzir no meu campo de cana, a quantidade que os meus agricultores vão plantar, quantas hectares eles vão ter que comprar, vão ter que plantar. Então, a agroindústria, ela não trabalha só, ela não tem a gestão de estoque dela sozinha. A gestão de estoque dela é em conjunto com o campo, com a pessoa lá na ponta, lá que está plantando a cana, para depois chegar, né, na minha gestão de estoque, na minha quantidade, e isso consolidando junto com a minha comercialização, né? E aí eu tenho o meu PCP, né, que é o Programa de Controle da Produção, que é basicamente isso, né, a gestão de estoque, a padronização, né, e o meu estoque final, que é aquele estoquezinho lá para direto do meu produto pronto para o meu consumidor. Então eu tenho o meu estoque inicial, que é aquele estoque, né, que eu vou estar explicando mais à frente isso, que é o estoque inicial, e o meu estoque final. A qualidade, é importante trabalhar essa qualidade, né, dos agricultores, dos produtos da agricultura. E o meu RH, que eu costumo dizer que é a gestão de pessoas. Trabalhar em equipe, todos nós sabemos que não é fácil, né? Mas esse RH dentro da gestão comunitária, ela pode ser a junção, né? As equipes trabalharem levando os produtos, por exemplo. Eu posso pegar um jovem para poder estar ajudando na comercialização e ele tendo um recursozinho, né, claro, para poder estar levando esse produto para o consumidor, né? Como fazer isso, né? Isso a comunidade vai decidir
entre si. E aí eu tenho um cadastro. Então, quando a gente... Ô, Ana, eu só queria dar Pode um dizer. exemplo aí de gestão de recursos humanos, né? Que Ah, um exemplo típico, por exemplo, de uma associação são os mutirões, né? É uma é forma de você fazer uma gestão de recursos humanos para poder verdade. resolver uma questão, ou para, por exemplo, no caso da agroindústria, para fazer a higienização, a limpeza dos processos, entendeu? Então, essa questão dos recursos humanos, ela é bem importante e às vezes a gente acha que é uma coisa bem difícil, né? Quando a gente é RH, né? Não, mas está muito Mas, próximo, está muito junto de nós, né? Por exemplo, um exemplo muito disso, né? De organizar grupos, né? A gente teve, né, Evelino, lá, por exemplo, lá em Água Vermelha, né? Em Em Tarantim. Tarantim. O pessoal lá tem um viveiro comunitário, então um dos processos de fazer a gestão de pessoal lá é organizar os grupos para fazer o trabalho no viveiro. Aí um grupo vai ficar responsável pela limpeza, outro vai ficar. Mas tem que ter alguém que vai ficar ali na coordenação dessas pessoas, né? Por isso que é importante a figura do ACR, importante a figura das comissões comunitárias que tem nas comunidades, que são as pessoas que vão fazer o gerenciamento desse pessoal, ou seja, desses recursos humanos que eu tenho, que a nossa associação tem disponível, que são as pessoas, né? Que eu acho que é uma coisa mais fundamental que tem dentro das associações, que são os recursos humanos, né? Que tem, né? São as pessoas que estão ali, são aquelas pessoas que fazem aquela associação, aquela cooperativa, né? Mas que geralmente tem que ter a necessidade de você ter uma liderança, ou seja, a pessoa que vai ficar responsável pela gestão dessas pessoas. Até mesmo para não sobrecarregar, né? Não ficar ali é uma, duas, verdade. três pessoas. Nesse caso de Água Vermelha, um grupo tem que ficar responsável em coletar as sementes, em adquirir as sementes, enquanto o outro vai para lá para plantar, enquanto o outro vai pensar no comercial ou no reflorestamento de alguma área. Então, se não tiver essa divisão de tarefas, a gente percebe muitas das vezes, né, Leandra, que acaba desanimando, aquele grupo que está Exatamente. sempre indo, Aham, desanima, eu não vou porque fulano não está fazendo a parte dele. Então, aham. dentro desses recursos humanos, tem que ter uma pessoa também para né, fiscalizar, como vocês falaram, né, mas para estar ali buscando saber por Que que vai fazer a gestão, né? quem vai fazer a Vai fazer gestão. a gestão. A gestão está em tudo. E aí a gente tem um cadastro, né? Alguns agricultores ficam aquela meia se esquivando um pouco por querer produzir muito, levar para o consumidor e com medo de não receber. E aí eu falo, é bom ter uma gestão por conta disso. E aí eu tenho meu cadastro, aí eu posso conhecer meu cliente. Eu conhecendo meu cliente, eu tendo um cadastro dele, eu posso só ficar já produzir à vontade, sabendo que ele vai comprar, sabendo que ele é confiável e sabendo que ele vai me pagar. Então é E importante. conhecendo também um pouco mais dos gostos desses clientes, né? Porque às vezes a gente está também, quando a gente tem o cadastro dos clientes, a associação, a cooperativa vai estar sempre olhando ali, ó, esse cliente aqui, ele pega ovos a cada 15 dias, então eu tenho que me planejar para ter ovos a cada 15 dias. Eu já tenho um outro cliente que pega só uma vez no mês, eu tenho um outro cliente que só pega toda semana, né? Então, acho que é importante esse cadastro do cliente colocar todas essas informações, as características do consumo daquele cliente, ou seja, o que é nosso, o que a nossa associação produz e que aquele cliente é um potencial consumidor, né? Uhum. E assim, eu gosto de reforçar ainda mais que essa é a importância do cadastro, que esse também é a inclusão dos jovens. Trazer eles para poder fazer isso. Tragam eles para ajudar, né? Então, a inclusão dos jovens está aí, ó, nesse processo das tecnologias, né? Desenvolvimento dessa autogestão, né? E aí eu tenho o meu comercial, né? Se eu tenho todo esse pacote, toda essa organização, eu levo para
meu produto despreocupado, sabendo que e posso fazer um compromisso com o meu cliente, né? Que eu sou um fornecedor, que eu sou organizado, minha comunidade, ela é organizada, então eu posso fazer um compromisso com o meu cliente. Então, essa é a gestão comercial, né? É a organização de todo esse conjunto, né? De compras, produção, financeiro, fiscal, estoque, PCP. É importante, quando a gente fala também do financeiro, mas eu vou falar lá para frente. Não vou falar agora, não, senão vai ficar numa coisa só. Pode passar, Meli. E aí eu tenho minha gestão de estoque, que é a supervisão e controle dos pedidos do armazenamento e das vendas dos itens que uma empresa compra e vende. Assim, por meio da gestão de estoque, é possível definir o que comprar, quando e quanto comprar, né? Foi o que a gente estava falando ontem, né? Aí a gente fica livre, despreocupado que quando a gente tem uma autogestão. Então, a gente tem minha gestão de estoque no início ao meu final. Por exemplo, eu tenho o meu fornecedor, né? Quem vai me fornecer? É o meu agricultor. Por exemplo, uma produção de produtos artesanais dentro de uma casa de farinha. Quem vai me produzir? Quem vai me fornecer? É o meu produtor lá no campo. Ele que vai me fornecer a, a matéria-prima, que é a mandioca. Né? Aí a comunidade, a associação, ou ela compra ou ela faz a junção, né? Isso cabe de cada comunidade, né? No caso de cooperativa, eles compram, né? E fabricam dentro da comunidade. Bom, e aí eu tenho o meu estoque de matéria-prima, porque quando eu compro minha matéria-prima, quando eu pego do meu agricultor lá a matéria-prima do campo, ela já vem direto para estocar, né? Então ela estocou, e aí eu venho o meu processo de processamento dos materiais. Aí eu vou processar para fabricar a minha farinha. Fabriquei a minha farinha, eu vou tornar de novo o meu estoque em processo, né? Eu fabrico, vamos colocar um exemplo, por exemplo. Eu estou fabricando uma farinha. E aí, eu peguei a farinha, peguei a mandioca, estoquei. Aí eu vou lá e lavo ela. Separo ela, ela já gerou um estoque. Depois que eu separo ela, eu vou repinicar. Aí eu vou entrar em processo de repinicagem. Aí eu separo essa mandioca já repinicada e descascada para estocar. Esse estoque, né, em processo, eu já vou pegar para me triturar a minha mandioca, né, na máquina. Que aí já vai gerar o meu processo, já gera um processo, né? Já utilizei o meu estoque, né? Enfim. E por Isso é, fim, Oi, não, pode isso é perguntar. importante, essa questão que você falou de ter esse estoque, porque até para ver se o que tem ali dentro da comunidade vai suprir as necessidades da agroindústria, né? Porque você ali vai estar fazendo, vai percebendo, ó, a gente vai precisar de mais mandioca, então já tem que ter esse grupo, né, que fornece essa matéria-prima para poder estar suprindo a necessidade da agroindústria. A gente não pode nem só falar sobre da agroindústria, né? A gente pode também falar de hortas, né? O sistema agroflorestal mesmo, ele ajuda muito nisso, mesmo. Quando tem as hortaliças que são plantadas em um canteiro só, como são diversificadas, a minha facilidade de zoar elas, a quantidade que tem ali plantada, é muito mais fácil do que eu plantar ela de uma vez só, em monocultura, sem ter aquela organização. Então, ao plantar dentro do campo, também é preciso ter essa gestão de estoque, a maneira de plantar, para ter uma visão mais ampla, né? Para você olhar e já ver, essa plantação que vai suprir todas as necessidades da minha comercialização, né? Então, isso também é estoque, né? E aí eu tenho um exemplo, né? Pode passar.
Aí foi o que eu estava falando, né? O estoque, né? A produção de mandioca, né? Aí eu venho para a colheita, né? Para o meu fornecedor. Depois eu estoco ela, né? Aí já gera um estoque. Aí eu venho para o meu processamento de lavagem, né? E descascamento. Aí já gera um outro estoque, que é a, a mandioca toda repenicada, lavada. E aí venho para o meu processo, que é a, a produção de farinha, né? Então, gestão de estoque eu tenho, né? Todos esses processos. Aí, aí por final, tem o meu outro processo, meu outro estoque, que é o estoque final, é a embalagem, já o meu estoque final pronto para o consumo, para a venda, né? E a minha estocagem já num ambiente já adequado para fazer o sistema de logística. Então, esse é o processo de estoque. Então, eu tenho o meu estoque inicial e tenho o meu estoque em processo e tenho o meu estoque final. E aí já E está aí, ó, vendendo. a coisa mais bonita, vou chegar um caminhão desse numa comunidade, levar esse ensacamento aí, ó, todo no caminhão. Ou então pode ser cheio de fruticultura, né? De frutas. É o que a gente espera, né? A gente já está aí com 3 agroindústria aí ligada à casa de farinha, né? Diversificar os produtos lá. Vai ser bem assim mesmo em breve. Uhum. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.